Queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão lá fora, se quiserem, podem entrar, não ficarem aí no relento e na escuridão. No quarto domingo, tradicionalmente, a igreja celebra o Domingo do Bom Pastor, porque neste domingo nós lemos todos os anos um trecho do capítulo 10 de São João, que é o capítulo no qual Jesus se apresenta como o bom pastor. Há muitas coisas que podem ser ditas sobre este trecho. Na missa da manhã, como sempre, eu fiz um sermão um pouco mais expositivo, explicando o sentido literal do texto. Agora eu queria tomar algumas partes do texto e focalizar um pouco a atenção sobre elas, com o sentido de intensificar a nossa vida espiritual. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O texto grego literalmente deveria ser traduzido como: eu sou o belo pastor. Eu sou o pastor formoso. E justamente esse sentido de que ele é o bom pastor, o pastor formoso, o pastor belo, é o que deveria capturar a nossa atenção em Cristo. Como o jovem rico que chegou a ele e lhe disse: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Do mesmo jeito, nós podemos olhar para ele e dizer: só ele é belo. Só ele possui a beleza do ser pastor. E ele a possui de maneira total. Ele é o bom pastor, o belo pastor. Por quê? Diz ele: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Essa é a característica que ele vai repetir 3 vezes nesse texto. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, ele diz no versículo 11. Depois, no versículo 15, eu dou minha vida pelas ovelhas. E depois, no versículo 17, ele repete essa ideia, dizendo: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida. O que o faz ser o pastor belo, a beleza de Cristo, a beleza do seu jeito de cuidar, a beleza do seu jeito de tratar a nossa alma, está no fato de que ele morreu por nós, de que ele deu a sua vida por nós. E isso deveria produzir em nós uma confiança completa nele. De fato, ele diz um pouco abaixo: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. O que acontece? Talvez nós possamos dizer com algum acerto: eu conheço a Cristo. Mas isso não é tudo. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Eu tenho que ser conhecido por ele. E nós, frequentemente, damos isso
por pressuposto. É claro que Deus me conhece, Deus sabe de tudo. No entanto, veja, conhecimento aqui é muito mais do que simplesmente saber quem eu sou ou ter ciência de como eu estou. Nas Escrituras, conhecimento significa intimidade. Conhecimento é uma relação de amor. Conhecimento é uma relação de autoexposição, sem nenhum tipo de barreiras, sem nenhum limite. É por isso que, por exemplo, no capítulo 7 de São Mateus, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que curamos os doentes? E completa Jesus: em verdade eu lhes direi, não os conheço. Assim, quando o Senhor, por exemplo, fala do juízo final, ele diz: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Ou seja, existem pessoas que não são conhecidas por Deus porque não são ovelhas de Jesus. Não são conhecidas por Jesus nesse sentido mais profundo. Ou seja, não tem um relacionamento com Ele. Então você pode me perguntar, mas como é que eu faço para ser conhecido por Deus? E a resposta para essa pergunta é simples e complexa. É simples porque é a oração. E é complexa porque requer de nós uma atitude. Oração não é algo que eu faço. Oração é quem eu sou. E se eu não entro nesse relacionamento de coração a coração, de completa e total exposição, eu não estou orando, eu estou fingindo. A oração tem que ser o lugar em que eu me desnudo de todos os meus disfarces, em que eu removo todas as minhas máscaras, em que eu me exponho de maneira completa a Cristo, sem nenhum tipo de evasão, sem me esquivar-me. A oração tem que ser esse espaço em que eu me mostro a Ele de maneira total, o lado bom e o lado ruim também. Qual é o nosso problema? É que nós não entendemos isso. Nós tratamos Deus como nós tratamos, por exemplo, o chefe da firma, ou um superior, ou um vizinho. Nós queremos parecer bons diante dele. Nós queremos aparecer diante dele como pessoas que têm uma ficha de serviços bem completa. Nós queremos comparecer ao seu olhar como se nós fôssemos o que nós não somos. E é muito fácil encenar diante de Deus. Há tanta gente que imposta voz, que por um tempo consegue dissuadir os outros de quem de fato ele é. É fácil. E nós somos muito acostumados em fingir. E é por isso que a oração para nós, muitas vezes, não flui de verdade.
Porque Deus não fala com atores. O nosso relacionamento com Ele tem que ser honesto, transparente. Eu não tenho nada a esconder dele, seria ridículo que eu o fizesse. Eu posso chegar na presença dele exatamente como eu sou e colocar tudo para fora, mostrar todas as minhas fraquezas, toda a minha malícia, todo o meu medo. Eu posso mostrar tudo para ele. E é isso que eu sou chamado a fazer na oração. Eu sou chamado a apresentar ao Senhor tudo. Não a ser bonzinho, não a parecer uma pessoa correta, uma pessoa especial. Não, a oração é a hora da verdade. É o momento em que eu mostro para Ele tudo o que há em mim. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo. E isso é uma coisa realmente tranquilizadora. Porque não há nada mais cansativo do que fingir. Não há nada mais cansativo do que não ser quem eu sou. Ou tentar introjetar uma imagem de mim que não corresponde à realidade sobre mim. E nós somos habituados a isso, nós nos escondemos. Nós somos instintivamente desonestos. Nós temos a tendência de ocultar quem nós somos. E isso nós herdamos de Adão. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele viu que estava nu. E foi tecer para si vestes de folhas de figueira. E se escondeu por trás de um arbusto. Deus, segundo o livro do Gênesis, vinha todo fim de tarde conversar com Adão no paraíso. Adão era seu amigo. Ele vinha para ter comunhão com Adão, de maneira visível, de maneira clara. Mas quando Adão pecou, ele se escondeu, se colocou dentro de um arbusto, e Deus disse: aonde estás, Adão? E ele respondeu: Senhor, escutei os seus passos, e eu me escondi de ti, porque vi que estava nu. É isso que nós fazemos o tempo todo com Cristo. Nós queremos mostrar a face de um menino bem comportado, quando no fundo do nosso coração há tantas traquinagens, há tantas malícias, há tanta ruindade, há tanta enfermidade, há tanta doença, que só no mais íntimo do nosso coração nós percebemos. O pior é que nós estamos tão viciados em nos ocultarmos, que muitas vezes nós nos ocultamos de nossas próprias vistas. Nem eu consigo encontrar quem eu sou. Eu já me perdi no personagem. Eu já me tornei uma ficção de mim mesmo. Eu não tenho presença de mim. Como eu terei presença de Deus? Isso é muito sério. Isso é tão sério que é isso que explica o pecado de Judas. Ninguém como Judas, em relação a nós, eu quero dizer, viveu tão perto de Cristo e ao mesmo tempo tão distante dele. Convivia com ele, via os seus milagres, presenciava os seus exorcismos,
assistia coisas maravilhosas acontecendo o tempo todo, ouvia a palavra diretamente da boca da palavra eterna que é Cristo. Mas ele tinha um problema com roubo e nunca quis se expor. Nunca quis mostrar quem ele era. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Ele não era ovelha de Jesus. Ele estava com Jesus, mas não era ovelha de Jesus, porque ele se protegia de Jesus. Ele não confiava em Jesus. E como ele não se mostrava a Jesus, como ele se escondia de Jesus, ele acabou sendo um instrumento do diabo e traindo o próprio Deus. Nós não podemos ser assim. Se nós somos ovelhas de Jesus, nós temos que nos mostrar para Ele. Nós temos que ter a sinceridade radical de nos colocarmos no chão e dizer: Senhor, aqui, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe as misérias que eu tenho. O Senhor sabe todas as fraquezas que me habitam. O Senhor conhece todas as malícias do meu coração. Porque muita coisa não é fraqueza. Muita coisa é ruindade mesmo. O Senhor sabe quando o veneno que sai pela minha língua é apenas uma parcela do veneno amargo que está no fundo da minha alma. O Senhor conhece as minhas revoltas. O Senhor conhece as minhas amarguras. E alguém poderia dizer: mas se Ele já conhece, por que eu preciso falar? Por que eu preciso reconhecer? Pelo motivo simples de que na economia do Novo Testamento, no regime do Novo Testamento, eu preciso tomar consciência de quem eu sou e mostrar para Ele: eis que estou à porta e bato. Se me abrir, eu entrarei. Mas se eu não abrir, o que acontecerá comigo é que eu não poderei ser tratado. Eu só posso ser tratado quando eu exponho para Ele as minhas mazelas, as minhas feridas. Quando eu digo: Jesus, olha esse pecado enraizado no meu coração. É então que Ele libera graça e perdão, que me recuperam daquela dependência do pecado. Mas, se ao contrário, eu me escondo e me disfarço, Ele não pode me ajudar. Uma coisa é eu saber que alguém está trancado dentro de casa, morrendo. Outra coisa é quando eu abro a porta e deixo o socorro entrar. Eis que estou à porta e bato. Eu preciso abrir a porta e mostrar tudo. Eu preciso abrir a porta porque, se eu não mostrar a Jesus as áreas escuras do meu coração, Ele não pode iluminá-las com a sua luz. A luz de Jesus só entra quando eu deixo-o entrar em casa e não tenho nenhum quartinho escondido. Eu abro as portas e digo: olha, está aqui. Esse é o lugar mais escondido do meu coração. Eu não tenho segredos contigo. O nosso relacionamento é verdadeiro. É um relacionamento de amor. É um relacionamento de ovelha com pastor. Por quê? Porque eu não tenho medo de quem deu a vida por mim.
nós temos que lidar com a rejeição dos homens, mas não com a rejeição de Jesus. Ele diz: quem me negar a mim, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a única coisa que eu preciso em minha vida é expor-me de maneira completamente lúcida, clara, sem disfarces, sem dissimulações. Porque quando eu chego diante dele assim, eu descubro algo grandioso. Só no amor de Jesus eu tenho plena aceitação. Só no amor de Jesus eu tenho completa e total acolhida. Ele não me rejeita, Ele não me lança fora. É Ele que diz: aqueles que o Pai me deu, eu não os lançarei fora. Mas eu me tenho que entregar a Ele. Eu me tenho que dar a Ele. E fazê-lo é a coisa mais grandiosa, porque ninguém me ama tanto assim, a ponto de ver tudo que há de ruim no meu interior e dizer: eu estou aqui para te ajudar, eu sou o teu pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Tanto faz o que os outros dizem de nós. São Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, que nós temos que contemplar o Senhor com o rosto descoberto. E na primeira carta aos Coríntios ele diz do grande privilégio de ser conhecido por Deus. Já não há barreiras, não há limites. Eu mergulhei de verdade no amor dele, então não desconfio, não tenho medo. Eu me mostro, e eu sei que ele me entende. Eu não corro o risco de ser interpretado mal por Cristo. Os homens, sim. Os homens nos interpretam mal a todo momento. Mas Jesus não. Jesus me justifica com a justiça dele. Ele me diz: eu sei que você é injusto, eu te dou a minha justiça. Eu sei que você não consegue, mas eu quero, fica limpo, eu te dou a minha graça. Eu farei, porque não é pela força, não é pela violência, é pelo meu Santo Espírito. Quando eu permito ao Senhor realizar isso, tudo o que Ele quer, eu descobri o segredo para estar aos seus pés, de maneira totalmente entregue. Aí não tem jeito, aí é oração, aí a oração flui, porque eu já não tenho nada a esconder, a oração funciona, a oração realmente começa a ser um encontro, uma comunhão, uma elevação do meu ser a Deus, porque todos nós somos fracos, todos somos pecadores, e Jesus sabe disso. Eu não preciso parecer bonzinho diante dele eu tenho que ser quem eu sou. Que o Senhor nos conduza por esses caminhos de verdade e amor. Que nós não tenhamos medo de nenhuma rejeição. Como nós lemos na primeira leitura, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra arquitetônica.
Jesus já lidou com todas as rejeições em nosso lugar. A única coisa que Ele quer que nós entendamos é que somos filhos de Deus nele. E isso não é uma metáfora, é uma realidade. Que nós tenhamos a disposição permanente de confessar o nosso ser diante de Cristo com toda a honestidade, porque somente assim Ele poderá nos curar.